matinal e retomamos a exposição do livro de Romanos. Foi muito bom estarmos juntos, mas a semana que vem continuaremos. Nós teremos a reunião com todos os professores, né, pastor? Todos os professores da Escola da Família, teremos a reunião com os professores, então não teremos os cursos da Escola da Família, mas a reunião com os professores. Bem, Atos 25 é um texto extremamente longo. Nós faremos a leitura do capítulo 25, 26 inteiro. No entanto, hoje eu farei diferente. Vamos expor esse texto, mas não farei a leitura agora, inicial, como sempre faço. Senão ficarei só 15 minutos lendo, né, pastor Adriano? Então a gente vai orar, fazer oração, vamos já iniciar a exposição da palavra. E durante a pregação a gente vai fazer a leitura do texto, tá bom? Então eu quero convidar você a, por favor, fechar os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Pai querido, diante da Tua presença permanecemos, Deus, certos de que o Senhor, com a Tua graça, Tua boa e bondade, tem provido tudo o que necessitamos. Pai, por mais imperfeito que sejamos e ainda pecadores que somos e condicionados ainda estamos nessa realidade decaída, rogamos a Tua graça, misericórdia e Teu favor sobre nós. Rogamos que Teu Espírito, ó Deus, venha nos falar nessa noite, segundo a necessidade que Tu tens estabelecido para cada um de nós, de modo que encontremos, ó Deus, o consolo, encontremos a exortação, o encorajamento, encontremos, ó Deus querido, a renovação da nossa confiança, da nossa fé, da nossa esperança em Cristo Jesus. Ó Pai, que possamos compreender Tua palavra de maneira correta, daquilo que Lucas, ó Pai, quis ali registrar, acerca de tudo quanto está ocorrendo no primeiro século, nesse momento em que estamos. Assim nós oramos e lhe pedimos, ó Deus, que retornemos para nossas casas com a nossa fé fortalecida em Cristo Jesus, temos uma fé bíblica que agrade ao Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, deixa aberto aí Atos capítulo 25, versículo 1. Nós vamos iniciar. Então vai ser um pouco diferente, então eu vou iniciar de maneira diferente. Eu estou acostumado a iniciar já expondo, mas eu gosto realmente de ler. Mas vamos lá, vamos fazer um pouco diferente hoje. Onde nós estamos? Nós estamos, Paulo, em pleno julgamento. Paulo está sendo julgado de uma maneira desonesta, de uma maneira injusta. Paulo está já enfrentou o julgamento do Sinédrio. O Sinédrio agiu com acusações falsas. Se não fosse a intervenção de Cláudio Lísias, vocês estão lembrados disso, Paulo teria certamente morrido naquele dia em que o capítulo anterior nos mostrou. Paulo é levado por Cláudio Lísias, o Félix é julgado, mas a gente observa que em todo esse processo de julgamentos que Paulo está sofrendo, injustiça, acusações falsas, tem prevalecido. E nessa noite eu quero que nós olhemos para o texto e reconheçamos uma verdade muito clara que Lucas quer nos mostrar. O que Lucas quer nos mostrar no capítulo 25 e 26? Que Paulo é inocente. Aqui, Paulo vai ser julgado várias vezes, nesses capítulos. O que Lucas quer que nós compreendamos é que Paulo é inocente de todas as acusações que lhe são apontadas. Nada do que foi acusado é fato. Então Paulo, ele é julgado e é inocentado, julgado e inocentado. E o que a gente vai perceber nesses capítulos é que soberanamente Deus, ele está protegendo e guiando o apóstolo Paulo. Soberanamente, até mesmo nesses julgamentos injustos, até mesmo em tudo quanto ele sofreu, Deus é soberano em proteger, em guiá-lo, de modo que Paulo viesse a cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Mesmo diante das injustiças, mesmo diante das grandes lutas que Paulo enfrentou, não há dúvida de quanto a Deus ele é soberano no agir. Meus amados, e quando lidamos com essa questão, nós precisamos nessa noite reconhecer uma questão fundamental. É que Deus ele é especialista em usar caminhos difíceis para cumprir seus propósitos. Deus ele é especialista em cumprir os seus propósitos, fazendo com que nós passemos por lutas e por caminhos extremamente difíceis. Eu queria que os irmãos entendessem essa verdade no texto.
O que está diante de nós? Um Deus soberano conduzindo o seu Filho. E a soberania de Deus na vida de Paulo é muito clara. O ano da conversão do apóstolo Paulo é o ano 35. Atos capítulo 9, nós temos Paulo sendo convertido por Deus. E abra lá sua Bíblia, Atos 9, por favor, volte um pouquinho o texto. Atos 9, 15 e 16. Quando Deus converte o apóstolo Paulo, nós temos o Senhor Jesus mandando Ananias ir até Paulo com um propósito. Qual é o propósito de Deus na vida de Paulo no momento de sua conversão? Olha aí, versículo 15 e 16. Qual é o propósito de Deus? Vai, porque ele é para mim o quê? Um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. No ano 35, o apóstolo Paulo, ao ser convertido, ele tem a plena convicção que o propósito de Deus para a sua vida, qual era? Levar o nome do Senhor Jesus às autoridades, aos gentios, aos reis. Ok? Qual é o propósito de Deus na vida de Paulo? Que Paulo haveria de sofrer por causa do Evangelho. Quando o apóstolo Paulo vai caminhando, 18 anos depois, olha só, 18 anos após a conversão do apóstolo Paulo, quando Paulo está na sua terceira viagem missionária, no ano 53, Paulo, ele, após ter adotado aquela estratégia de plantar igrejas em cidades extremamente estratégicas, vocês estão lembrados disso, o apóstolo Paulo, ele reconhece, na sua terceira viagem missionária, que ele deveria ir para onde? Para Roma. Então vejam só, 18 anos após a sua conversão, sabendo que seria testemunhas entre reis, entre gentios, entre as autoridades, 18 anos depois ele sabe que ele tem que ir para Roma, capital do império de seu tempo. Isso no ano 53. Atos 19, 21. Veja lá em Atos 19, 21. Olha aí na sua Bíblia. O que Lucas registra acerca desse fato? Diz assim: depois de ocorridas essas coisas, Paulo resolveu em seu espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, porque dizia: depois de ir para lá, preciso ir também para Roma. É muito importante observarmos que, como Deus está cumprindo os seus propósitos, como Deus está revelando os seus propósitos na vida do apóstolo Paulo. Em sua conversão, ele já sabe o que Deus quer. 18 anos depois, é muito claro que ele precisa chegar em Roma, mas antes ele precisa passar em Jerusalém, que é o contexto da mensagem que nós estamos trabalhando nesses últimos domingos. Mas não fica somente aí. O que acontece 4 anos depois? No ano 57, 4 anos depois, 23 anos após a sua conversão, o Senhor Jesus aparece para Paulo novamente. Olha em Atos 23, 11. Vocês, aqui já é esse cenário de julgamento de Paulo, quando Paulo ele defende a fé evangélica, quando ele posiciona-se que Jesus é o Messias em Jerusalém, já é esse contexto da mensagem de hoje. O Senhor, Atos 23, 11 fala o quê? Na noite seguinte, o Senhor lhe apareceu e disse: sê corajoso, como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim será necessário que o deis também em Roma. Por que eu estou mostrando isso aos irmãos? Para que nós, de fato, possamos compreender o quanto que Deus soberanamente é Senhor da vida de cada servo, de cada criatura, de tudo quanto Ele criou. É importante que nós reconheçamos nessa noite a soberania de Deus no cuidado, na proteção e na condução da vida do apóstolo Paulo. O que nós temos diante de nós, irmãos, é que 23 anos após a sua conversão, o Senhor Jesus Cristo mais uma vez apareceu a Paulo falando: eu quero que você vá para Roma dar testemunho de mim. E o apóstolo Paulo, quando ele soube que deveria ir para Roma, no ano 53, ele já de imediato chegou em Roma. Já foi rápido para Roma? Não. Sabe em que ano o apóstolo Paulo vai chegar em Roma? No ano 60. Ou seja,
7 anos depois, em que ele tem plena convicção de que devia chegar a Roma, é que ele chega em Roma. Foi necessário que passasse pelo menos 7 anos para que aquele alvo que foi estabelecido, aquele alvo que foi reconhecido por ele, se concretizasse. Somente 25 anos após a sua conversão, ele chega à capital do império. Mas quando ele chega em Roma, o Evangelho já estava lá. A gente vai ver isso depois, com outras mensagens, se Deus permitir. Então, o que é importante para nós essa noite, a título de introdução, é compreendermos que uma segurança precisamos ter acerca de nossa vida. Deus é soberano. E soberanamente Deus, Ele protege, nos guia para que venhamos cumprir os seus propósitos. Nós não podemos ter dúvida acerca disso. Por que é importante percebermos os anos se passando na vida de Paulo? Por que é importante que nós, de fato, venhamos reconhecer que as coisas não aconteceram na vida de Paulo no estalar de dedos? Não aconteceram de uma maneira instantânea, mas foi necessário que anos se passassem. Porque, meus irmãos, da mesma forma é conosco. Nós podemos ter plenas convicções daquilo que Deus tem como propósito na nossa vida, estamos caminhando de uma maneira que agrade ao Senhor. No entanto, aquilo que é propósito, o motivo pelo qual Deus nos chamou, não acontece em nossas vidas de uma maneira repentina, de uma maneira instantânea, mas existe um tempo em que Deus vai trabalhando, em que Deus vai agindo. E nesse tempo em que Paulo está sendo tratado por Deus e usado por Deus, Deus é soberano em conduzir os seus caminhos. E é por isso que é importante reconhecermos que 7 anos no mínimo não foram 7 anos de mar de rosa. Esses 7 anos em que Paulo tem convicção que precisa chegar a Roma, manifesta isso, segundo aquilo que Lucas falou, não foram 7 anos simples na vida de Paulo. Foram 7 anos extremamente conflituosos, difíceis, de intensas batalhas, de intensas lutas, de perseguições e sofrimentos por causa do Evangelho. E quando constatamos esse fato, nós precisamos reconhecer que Deus é, de fato, especialista em usar caminhos difíceis para nos tratar. Precisamos reconhecer que Deus, Ele usa situações dolorosas, situações que muitas vezes requer de nós renúncias, perdas, para que os propósitos do Senhor se concretizem em nossa vida. Então, eu pergunto a você o seguinte: quais são esses caminhos que Deus tem usado em sua vida? Quais são os caminhos difíceis que você está passando hoje? Ou você percebe que poderá passar para que os propósitos de Deus se concretizem? Quais são as lutas que você vive hoje? O que hoje para você é doloroso? E muitas das vezes pode fazer com que você ache que Deus não tem propósitos, mas, no entanto, é exatamente o contrário. Deus, Ele usa aquilo que é doloroso, difícil em nossa vida, para que, de fato, de verdade, venhamos cumprir seus propósitos, para que toda a glória seja do Senhor, para que Deus, Ele possa nos tratar. Então, observemos o texto. Vamos olhar para o texto agora. Eu faço essa introdução para que percebamos que Paulo está nesse período de caminhos difíceis. Paulo está lidando com situações extremamente conflituosas em sua vida. E aqui ele está sendo mais uma vez julgado. Foi julgado por Sinédrio, foi julgado por Cláudio Lísias, foi julgado por Félix, agora ele está sendo julgado por quem? Por Festo. Agora observe aí o texto. Festo chegou à província e depois de 3 dias subiu de Cesareia para Jerusalém. Os principais sacerdotes e os judeus mais ilustres levaram-lhe seu caso contra Paulo e lhe pediam, suplicando-lhe desfavoravelmente a Paulo, o favor de mandá-lo para Jerusalém, pois armavam uma cilada para matá-lo no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava detido em Cesareia e que ele mesmo partiria em breve para lá. E disse, portanto, que as autoridades dentre vós desçam comigo
e se há nesse homem algum crime, acusem-no. Tendo ficado entre eles não mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. O que temos nesse primeiro momento? Os judeus em Jerusalém, Festo está em Jerusalém, e os judeus, mais uma vez, vocês estão lembrados disso, querem armar uma cilada contra a vida de Paulo. Mais uma vez, os judeus que são contrários à mensagem do Evangelho, que não reconhecem Jesus como Salvador, como Messias, querem matar Paulo, porque Paulo é o portador da mensagem da salvação. Paulo é aquele que traz a mensagem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Salvador, e os judeus não querem que Paulo continue pregando essa mensagem. Dá um basta nisso, chega. Então, qual é a estratégia deles? Mais uma vez, armar uma cilada. É a segunda cilada que foi frustrada. A primeira, vocês estão lembrados, o sobrinho de Paulo contou a Cláudio Lísias, e Cláudio Lísias então não levou Paulo, não permitiu que ele descesse. É o segundo evento acontecendo. Quando nós olhamos o versículo 6 a 12, nós temos uma outra situação. Paulo está se defendendo das acusações. Quais são as acusações que são levantadas contra Paulo? Não estão lembrados? As 3 acusações. Paulo é acusado de sedição, ok? É de perverter a paz pública, a ordem pública, de causar confusão. Isso é uma acusação muito grave diante do Império Romano. Paulo está sendo acusado de sectarismo, de estar promovendo uma seita indo contrário aos ensinos judaicos. E Paulo está sendo acusado de quê? De sacrilégio. Paulo está sendo acusado de perverter, de profanar o templo de Israel. Então, quando os judeus colocam essas acusações acerca de Paulo, o que Festo faz? Ele vai para Cesareia, onde Paulo está preso. Com ele vai as autoridades religiosas. Olha aí mais uma vez, por favor, no versículo 6. Fala assim: no dia seguinte, olha na sua Bíblia, preste bastante atenção. No dia seguinte, sentando-se no tribunal, mandou trazer Paulo. Quando ele chegou, os judeus que haviam descido de Jerusalém o rodearam, fazendo contra eles muitas e graves acusações que não podiam provar. É interessante observar qual é o propósito de Lucas. Lucas está falando, olha, muitas acusações estão sendo feitas contra Paulo, mas essas acusações não têm provas. São palavras por palavras, não há fundamentos reais para acusá-lo de sedição, sectarismo e de sacrilégio. Olha interessante, olha o versículo seguinte, versículo 8. Mas Paulo respondeu em sua defesa: não tenho cometido pecado algum contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Nós já falamos sobre isso, os irmãos estão lembrados. Paulo tem uma consciência limpa diante de Deus. Paulo sabia quem ele era. Paulo sabia o que ele fazia. Então ele se posiciona com muita segurança e firmeza e de fato mostra que é inocente. E Lucas tem esse propósito de mostrar que Paulo realmente ele é inocente. No entanto, irmãos, algo importante o texto nos apresenta aqui. Festo, ele quer agradar os judeus. Olha só o versículo 9. Todavia, Festo, querendo agradar os judeus, respondeu a Paulo: queres subir para Jerusalém e ali ser julgado perante mim acerca dessas coisas? Percebem a situação extremamente ardilosa que o apóstolo Paulo está dando? Percebem que Festo, embora venha inocentá-lo como um governador em Cesareia, ele quer ter o aplauso dos judeus e por isso então quer agradar aos judeus, induzindo, até mesmo permitindo que Paulo volte a Jerusalém. E aí é uma situação extremamente de um risco muito grande. Por quê? O que aconteceria se Paulo voltasse a Jerusalém? O que aconteceria? Paulo ia ser morto, certamente, porque ele já viu armado várias emboscadas contra a vida de Paulo. O que Paulo faz? Lembremos que Paulo ele é um cidadão romano, e aqui ele requer o seu direito de cidadania romana. Então, olha só o versículo 10. Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde devo ser julgado. Nenhum mal fiz aos judeus, como muito bem sabes.
Se, pois, fiz algum mal e tenho cometido algum crime digno de morte, não recuso a morrer. Mas, se nada há daquilo que estes homens me acusam, ninguém pode entregar a eles a fim de agradá-los. Apelo para César. E olha o versículo seguinte, versículo 12. Então Festo, depois de falar com o conselho, respondeu: apelastes para César irás. Entendem o motivo pelo qual Paulo pede para ir para César? Porque está muito claro, está evidente que o próprio Festo quer agradar os judeus, mas Paulo usa desse direito de soberania, não de soberania, mas de cidadania romana, para o quê? Ser conduzido ao imperador César, por ele ser julgado. O que nós estamos falando nessa noite é que Deus soberanamente conduz, protege, nos guia em caminhos difíceis. Amados irmãos e irmãs, nós não podemos duvidar que Deus soberanamente está agindo, conduzindo, protegendo-nos, para que venhamos cumprir os seus propósitos. É interessante, para onde o Senhor Jesus quer levar Paulo? Para onde Paulo deveria ir? Para Roma. Esse é o propósito de Jesus, que Paulo chegue em Roma para testemunhar o quê? Do Evangelho. E observemos aqui que Deus ele usa todo esse cenário junto aos judeus, junto aos governadores romanos, a cidadania romana, para que os propósitos do Senhor se cumpram na vida de Paulo. Mas há todo um drama, há toda uma realidade da vida de Paulo ocorrendo, acontecendo. Se Paulo não tivesse usado daquilo que Deus colocou em suas mãos, como que ele poderia cumprir a vontade de Deus? Amados irmãos e irmãs, certamente o Senhor tem um propósito em nossas vidas e Ele quer que nós sejamos servos, que utilizemos aquilo que Ele tem confiado em nossas mãos para servi-lo. Os propósitos de Deus se cumprem em nossas vidas mediante aquilo que Ele nos dá para realizar. Deus não simplesmente tirou o apóstolo Paulo, e o conduziu de uma maneira, digamos, para Roma. Não, Ele não faz isso. Ele usa as realidades, Ele usa as circunstâncias difíceis da vida de Paulo para cumprir seus propósitos. E quais são as circunstâncias difíceis de nossas vidas hoje, que Deus quer usar, que Deus tem usado, e nós não temos percebido? Situações de dor, sofrimento, de perplexidade, lutas, embates que estamos muitas das vezes sofrendo, não entendemos, não conseguimos perceber propósito nisso, mas Deus soberanamente está usando isso para que os propósitos, para que os objetivos, para que os planos dele se cumprem. E há momentos que Deus usa dor para cumprir seus propósitos. É o que está ocorrendo ao longo de toda a vida de Paulo. Por isso que quando ele está lá em Roma, lá no capítulo 28, 19, ele vai falar o seguinte: vi-me obrigado a apelar a César. Paulo, ele explica o contexto dele. Ele se sentiu obrigado, porque a circunstância realmente, se permanecesse como estava diante dele, ele voltaria para Jerusalém e seria morto. Mas onde Deus quer que ele morre, não que ele morra, mas que ele venha chegar em Roma. E outra questão acerca desse julgamento diante de Festo, é interessante observar. Eu não vou ler o texto, mas o versículo, pode passar os slides, Lucas. O capítulo 25, versículo 13 a 22, nós temos o que? Festo reconhecendo que Paulo é inocente. Embora, observe isso, embora Festo queira tirar proveito da situação, embora Festo queira agradar os judeus, mas o próprio Festo reconhece a inocência de Paulo. Ele reconhece que Paulo não é acusado de sedição. Olha o versículo 18. Versículo 25, 18. Os acusadores levantaram-se, mas não apresentaram contra ele acusação alguma dos crimes que eu suspeitava. Festo está falando isso para o rei Agripa. E quando ele está diante de Agripa, relatando o que ocorrera, Festo está falando para Agripa: olha, esse camarada Paulo, não vi nada de errado aquilo que eles acusavam. Ele não é acusado, ele não causou sedição,
Na verdade, o problema que Paulo está dando, o problema que eu estou lidando, está diante de mim, é um problema religioso. É um problema dos judeus, da religião judaica, que não diz respeito a mim. Então, quando Festo identifica isso no versículo 19 e 20, nós vamos observar que Agripa também deseja ouvir a Paulo. E é interessante, olha na sua Bíblia, por favor. Versículo 21 fala assim: mas tendo Paulo apelado para que ficasse sob custódia, aí é Festo falando para Agripa, para o julgamento do imperador, mandei que permanecesse detido até que o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele lhe respondeu: amanhã o ouvirás. Então, para Festo, Paulo é inocente da acusação de sedição, de ser um perturbador da paz, de ser um promotor de confusões, de causar rebuliço, rebelião no povo. Isso não é fato, isso não é verdade. Paulo está inocentado por Festo. No entanto, como Paulo apelou a César, Festo deve conduzi-lo a César, porque é um direito de Paulo como cidadão romano, dentro de um tribunal, dentro de um julgamento. É como que se tem o direito de chegar até a terceira instância, Supremo Tribunal Federal. Primeira instância, segunda instância, terceira instância. O que Paulo está pedindo? Eu quero ir ser julgado em terceira instância. Eu quero ser julgado pelo Supremo. Deixa eu fazer uma brincadeira, mas não vai ser, não tem muito a ver. Mas vamos lá. Agora, quando o Festo é inocentado, quando Paulo é inocentado por Festo, no dia seguinte, quem é que vai ouvir Paulo? O rei Agripa. Então, a partir do... Não é gripe não, tá, irmãos? É gripe. Mas a partir do versículo 23, nós temos aí o rei Agripa, Paulo diante do rei Agripa. E o que o rei Agripa faz? Vamos lá, antes de ler. O rei Agripa, da mesma maneira, ouve o apóstolo Paulo e o inocenta. Irmãos, isso que é impressionante. Lucas está fazendo questão de mostrar que o apóstolo dos gentios foi julgado segundo a lei dos homens, a lei do império, e foi inocentado. O apóstolo Paulo, historicamente, não é um perturbador da paz, não é um promotor de rebelião, mas ele é um proclamador do evangelho da salvação. O motivo pela qual Paulo está sendo julgado, portanto, é aquilo que os judeus recusavam. Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, Jesus é o Salvador. Os judeus não queriam que essa mensagem se propagasse. Eles queriam eliminar a vida de Paulo, porque eles odiavam o Messias, odiavam o Evangelho. E é algo muito interessante, é muito sério. Percebam que a perseguição de Paulo é por causa de Jesus, por causa do Evangelho, por causa da mensagem. Paulo é inocentado de qualquer outra acusação. E o apóstolo Paulo vai mostrar isso agora aqui no capítulo 25 e 26. Que a razão pela qual ele está sendo julgado, na verdade, é uma só: a esperança de Israel. O motivo pelo qual ele está sendo julgado é um só: a ressurreição dos mortos. E quando o rei Agripa vai ouvir, então vamos aí avançar. Quando ele é julgado, inocentado pelo rei, versículo 23 até o versículo 27, o que temos aí diante de nós? É Festo diante do rei Agripa, dos líderes judaicos. E observem que Lucas, ele é bem detalhado. Ele vai falar o seguinte: que Paulo está diante das principais autoridades judaicas. Eles sobem para Cesareia para lhe ouvir. E o que Festo vai falar? Festo, ele vai reconhecer diante a esse tribunal que o apóstolo Paulo não é digno de morte, ok? E está diante do rei Agripa porque tem que caminhar a César e não sabe exatamente como vai apresentar a acusação a César. Isso vai nos mostrar no versículo 23 a 27. Agora no capítulo 26, vai à frente um pouco. No capítulo 26, do versículo 1 a 27, nos mostra esse julgamento diante do rei Agripa. E o que Paulo faz quando se direciona ao rei Agripa? Paulo, ele disse, olha o versículo 1: é permitido que faças a tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, começou a sua defesa. Como é que Paulo se defende? Vocês se lembram que Tértulo, ele faz aquele floreamento, né? Faz bajulação com relação a Cláudio, a Félix,
toda aquela história que você viu semana passada, mas Paulo, ele é muito direto e simples. Olha o que Paulo fala: julgo-me feliz. Irmãos, é interessante, Paulo está sofrendo. Paulo está sendo falsamente acusado. E ele diz o quê? Julgo-me feliz. Olha que interessante. Julgo-me feliz, ó rei Agripa. Versículo 2, capítulo 26. Por poder hoje defender-me perante ti e de todas as coisas que sou acusado pelos judeus, especialmente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. O rei Agripa é, portanto, um homem que conhece a cultura religiosa judaica. O rei Agripa tem conhecimento da fé judaica, da esperança dos judeus. É interessante isso. Por isso suplico-te que me ouças com paciência. Então Paulo, ele faz essa apresentação do contexto, e do versículo 4 e 5, Paulo vai mostrar que ele é um homem extremamente fiel ao judaísmo. Olha o versículo 4 e 5. Pois desde a juventude a minha vida é conhecida entre o meu povo e por todos os judeus em Jerusalém. Eles me conhecem desde o princípio, e se quiserem pode dar testemunho de que vivi como fariseu, segundo o mais severo grupo da nossa religião. Quando o apóstolo Paulo está defendendo-se, ele está apresentando os fatos como são, de uma maneira que não pode ser o quê? Refutado. De maneira que não pode ser contradito. O apóstolo Paulo está mostrando os fatos. Do versículo 6 ao 8, nós aí temos algo muito especial. Qual é o motivo da perseguição? Olha na sua Bíblia, por favor. Versículo 6 a 8. Agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus a nossos pais. Qual então o verdadeiro motivo de todos esses julgamentos? De toda essa celeuma que os judeus estão causando? Por causa do quê? Da esperança da promessa feita por Deus a nossos pais. Versículo 7. As nossas 12 tribos esperam alcançar essa promessa. As nossas 12 tribos esperam alcançar essa promessa, servindo a Deus com fervor noite e dia. É por causa dessa esperança, ó rei, que sou acusado pelos judeus. Qual é a esperança? Qual é a esperança, irmãos? De fato, Jesus é o Filho de Deus, de fato, Jesus é o Messias. E os judeus religiosos, a autoridade religiosa, aquele sistema religioso judaico falido, não reconhece Jesus como Messias. Por isso que tudo está acontecendo. Irmãos, o quanto que hoje nós temos que compreender que, embora contextos, situações diferentes, ao proclamarmos a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho, também haverão aqueles que não reconhecerão Jesus, o Messias, o Cristo, o Salvador, e se oporão à mensagem do Evangelho. Mas a postura de Paulo é de convicção, de permanência, de não arredar o pé, de estar firmado. O que precisamos compreender é que nós precisamos, dadas as devidas proporções e contextos históricos, é nos mantermos fiéis à fé em Cristo Jesus, não negarmos a fé que Jesus é o Messias, o Salvador, o prometido por Deus. Vivemos tempos em que a religiosidade, em que o ecumenismo religioso conclama a todos a aderirem uma religião plural, uma religião universal, aonde Jesus é tão somente mais um dentre muitos outros, que são profetas, que são homens de paz, que são homens que de alguma maneira possibilitam uma conciliação mentirosa com Deus. Precisamos estar atentos, porque o nosso tempo é um tempo que se requer de uma religião ecumênica, plural, aonde não se dá o reconhecimento de que Jesus é Deus, de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o Filho de Deus encarnado entre nós, que morreu na cruz, o Cristo crucificado, mas que foi ressurreto pelo Pai, pelo Espírito de Deus. O que nós precisamos estar atentos, meus irmãos, é porque é a mesma esperança que teve na vida de Paulo, que o moveu a ter uma vida que agradasse ao Senhor, a testemunhar do Evangelho. Essa mesma esperança precisa estar na minha vida e na tua vida. A esperança, a certeza, a confiança de que nós seguimos o único
Messias, o único Salvador, o único Senhor a quem rendemos a nossa vida. Não podemos ter uma religiosidade ecumênica plural. Não podemos aceitar a falácia, a mentira de nosso tempo, que diz que não importa o que se crê, não importa o que se faz, o que importa é ter uma fé, é ter uma espiritualidade. Porque afinal, o que se diz por aí é que todos os caminhos são caminhos que conduzem a Deus de maneira salvadora, o que é uma mentira. Posicionamento na esperança da realidade de Cristo Jesus como Senhor. Não podemos banalizar, não podemos mercadejar, não podemos nos deixar sermos conduzidos pela sedução da mensagem dos nossos tempos. Paulo não o fez. Então Paulo fala o que? Versículo 8. Olha o que ele diz no versículo 8. Porque se considera inacreditável entre vós que Deus ressuscite os mortos. E aqui os irmãos já estão lembrados das mensagens anteriores, daquele embate entre os fariseus e os saduceus. E a mensagem, o cerne da mensagem do Evangelho é que Cristo ressuscitou. E que nós um dia ressuscitaremos de maneira corpórea. A primeira ressurreição dos justos e a segunda ressurreição dos ímpios para a condenação. Isso aqui depois lá na frente, na teologia bíblica. E nessa teologia tem um valor fundamental. Porque não é somente uma questão, uma realidade espiritual, mas também uma realidade corpórea. Corpos glorificados que teremos. E quando observamos isso, versículo 9 a 11, observem, o Paulo, ele vai apresentar do versículo 9 a 11, pode passar junto isso, apresenta que o seu passado como perseguidor do Evangelho. Eu não vou ler o texto, porque vocês já conhecem isso, mas o apóstolo Paulo, ele vai falar para o rei Agripa, olha, a minha esperança no Messias, a minha esperança é que Deus ressuscita os mortos. E Paulo vai mostrar o seguinte: vocês sabem, todos aqui não tem como contestar a realidade de que eu persegui ferozmente o Evangelho, eu persegui ferozmente os cristãos, não somente os persegui colocando-os na prisão, mas conduzindo-os à morte. O apóstolo Paulo está sendo de uma clareza que não tem como se duvidar. Então, ele fala que é perseguidor do Evangelho, daqueles que creram no Evangelho. O apóstolo Paulo fala que ele odiava Jesus, ele odiava o Evangelho, a mensagem do Evangelho, até que Deus, no caminho de Damasco, apresentou-se a ele. E agora no versículo 12 a 21, Paulo vai apresentar como foi convertido, como se deu o seu chamado e como ele cumpriu a missão. Observemos aí no versículo 26, capítulo 26, versículo 12 e 15, a conversão de Paulo no caminho de Damasco. Irmãos, o apóstolo Paulo vai trazer aqui para a gente informações que antes Lucas não colocou. O apóstolo Paulo, no versículo 12, olha só na sua Bíblia aí, no versículo 13: ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que brilhava mais do que o sol, resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo. Olha que interessante, resplandecia em torno de mim e dos que iam comigo. O apóstolo Paulo está colocando que essa experiência com Jesus não foi uma experiência subjetiva, pessoal, mística, não, mas foi um fato concreto, observado até mesmo por aqueles que não criam. Aqueles que o acompanhavam rumo a Damasco viram aquela luz, tiveram aquela mesma experiência, mas somente Paulo ouve Jesus falando. Aqueles que estavam com Paulo poderiam testificar que alguma coisa aconteceu, da qual eles poderiam não saber explicar, mas eles foram testemunhas disso. E o apóstolo Paulo, então, nessa caminhada, ele vai falar da sua conversão, ele vai falar daquilo que Deus fez, e observemos do versículo 16 até o versículo 21, nós temos Paulo reconhecendo o seu chamado para ser proclamador do Evangelho. Observe aí, versículo 16, acompanhe a sua Bíblia. Mas vejam só o que Jesus disse para Paulo: mas levanta-te e põe-te em pé. Foi para isso que já apareci, para te fazer servo e testemunho, tanto das coisas que viste de minha parte, como daquelas que te manifestarei. E eu te livrarei deste povo e dos gentios para os quais te envio. Agora, qual é a missão de Paulo? Olha o versículo 18.
Acompanhe bem. Para lhes abrir os olhos. Paulo está sendo enviado aos gentios, aos reis. Paulo está sendo enviado com que finalidade? Para lhes abrir os olhos. Mediante o que os olhos são abertos? A proclamação do Evangelho. O testemunho de que Cristo Jesus é o Messias. Então, o apóstolo Paulo tinha plena convicção e certeza de que o ministério que Deus lhe confiara era abrir os olhos dos perdidos, mediante a pregação do Evangelho. E Paulo continua, ele vai falar o seguinte: a fim de que se converta das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, para que receba o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. A mensagem que conduziu Paulo ao sofrimento, a mensagem que conduziu Paulo a caminhos difíceis, é a mensagem do Evangelho. A perseguição é contra o Evangelho e todos aqueles que portam a mensagem do Evangelho. Meus amados irmãos, quando nos posicionamos como uma igreja, um povo, no tempo presente, que anuncia o verdadeiro Evangelho de Deus, o verdadeiro Evangelho que denuncia as obras das trevas, que denuncia o caminho de perdição, que denuncia essa ação maligna e apresenta Cristo como Salvador, certamente sofrerá perseguições. Porque todo aquele que se compromete com o Evangelho de Jesus, que vive o Evangelho de Jesus, sofrerá perseguições, passará por caminhos difíceis. O tempo que vivemos é um tempo do politicamente correto. O tempo que vivemos é o tempo em que se aprova, se legitima, se coloca-se no pedestal o que? A pluralidade religiosa. Todos os caminhos são verdadeiros, mas se nós nos posicionarmos, e nos posicionamos assim, mostrando a exclusividade de Jesus, sofreremos certamente retaliação por isso. Se posicione biblicamente no seu local de trabalho. Se posicione biblicamente com a sua família. Se posicione biblicamente com aqueles que não creem como nós cremos. E você vai ver isso acontecendo com você. Quem não se submete, quem não reconhece a autoridade das Escrituras, quem não se prostra diante ao Senhor do Evangelho, será o inimigo do Evangelho, será seu inimigo. É muito claro isso. É uma questão de vida ou morte. É uma questão de céu e inferno. É uma questão de vida e condenação. O Evangelho de Deus é muito claro. O Evangelho de Deus ele é muito direto. O Evangelho de Deus não massageia o ego humano. E quando Paulo então está se posicionando acerca de todas essas questões, olha o versículo 21. Por causa disso, os judeus me prenderam no templo e procuram matar-me. O que é isso aqui? O que eu acabei de falar. O resultado do comprometimento do Evangelho de Deus com a pregação do genuíno Evangelho. Por que os judeus queriam eliminar Paulo? Porque Paulo pregou o Evangelho. Nós hoje, irmãos, que Evangelho estamos pregando? Que Evangelho estamos vivendo? Que posicionamento temos tido diante das pessoas que não creem como cremos? Estamos agindo politicamente correto? Estamos afirmando que aquilo que eles dizem é a verdade? Estamos, em nome da liberdade religiosa, dizendo que o Evangelho não é verdade? Isso é muito sério. É muito sério. Defendemos a liberdade religiosa. Na história, nós somos uns precursores, como batistas, que defendemos a liberdade religiosa. Mas defender o direito da liberdade religiosa não significa dizer que o Evangelho ele é uma opção. Ele é o único caminho. E quando Paulo então se posiciona dessa maneira, mostrando que essa era a missão, o resultado era perseguição e morte,
Nós estamos no versículo 22 e 23. Observem aí, olha na sua Bíblia. Mas, tenho alcançado auxílio da parte de Deus até hoje, continuo testemunhando tanto a gente comum como a pessoas influentes. Percebem Paulo reconhecendo que ele está cumprindo o propósito de Deus? Lá em Atos 9,15, em todo o transcorrer, ele fala o seguinte: não dizendo nada senão o que os profetas e Moisés disseram que haveriam de acontecer. Paulo é um homem fiel à sã doutrina. Paulo, ele não é um homem que fica inventando coisas novas para atrair pessoas, mas ele prega a palavra. Aí observe, versículo 23. Isto é, como o Cristo deveria sofrer, e como ele seria o primeiro que, pela ressurreição dos mortos, anunciaria luz a este povo e também aos gentios. Meus amados irmãos e irmãs, Paulo ele chega aqui ao clímax da sua defesa. Agora imagine ali o rei Agripa, Berenice, sua esposa, Festo, as autoridades religiosas, todos diante de Paulo, Paulo defendendo-se desta maneira. Festo está ouvindo Paulo, e Festo tem uma reação inesperada. Qual é a reação de Festo? Olha no versículo 24. Enquanto Paulo fazia desse modo a sua defesa, Festo disse em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te levaram à loucura? Percebe, irmãos? Para Festo, Paulo enlouqueceu. Que mensagem louca é essa? De que Deus encarnou-se, morreu numa cruz, ressuscitou? Que doideira é essa? De perdão de pecados, de justificação? Que doideira é essa que você está falando? Essa é a reação de um homem natural. Essa é a reação de um homem que não crê nas Escrituras. E quantas das vezes, quando nos posicionamos biblicamente, a pessoa fala: você é maluco, você ficou doido, você não era assim, você não acreditava nisso, e agora está acreditando? Você está louco? Está tendo lavagem cerebral? Agora, olha a resposta de Paulo, 25. Mas Paulo disse: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, estou dizendo palavras verdadeiras de perfeito juízo. Meus irmãos e irmãs, como precisamos imitar Paulo. Um homem extremamente comprometido com a palavra de Deus. O homem que soube posicionar-se em seu tempo. O homem que não recuou diante das perseguições e nem modificou o Evangelho para atrair multidões. E não modificou a mensagem para agradar os ouvidos de seus ouvintes, mas que permaneceu-se na palavra. Como precisamos disso no nosso tempo? Como existem igrejas que, lamentavelmente, negociaram a palavra de Deus. Estão hoje ensinando falsos evangelhos para atrair multidões. E essas igrejas, essas multidões caminham para o inferno, caminham para a condenação. Porque se o evangelho de Deus não é pregado com fidelidade, se o evangelho de Deus não é ensinado como ele é, as pessoas permanecerão em seu estado de perdição. Porque o comprometimento com Deus é com a sua palavra, com a fidelidade à palavra. Paulo diz: eu não estou louco. Pelo contrário, eu estou muito lúcido. E observemos mais, que o texto não para por aí, quando Paulo ele coloca que ele cumpriu a sua missão, que ele é julgado por causa do Evangelho, da mensagem do Evangelho. E quando Festo o acusa de loucura, no entanto ele demonstra que ele está lúcido e irrefutável aos povos, à prova dos fatos. Isso não tem como ser questionado a veracidade do que ele diz.
ele vai falar algo muito sério para a festa, para todos ali. Olha o versículo 26. Porque o rei, diante de quem fala com liberdade, sabe dessas coisas. Quem pode falar? O rei Agripa sabe que eu estou falando a verdade. Não creio que algo disso lhe seja desconhecido, porque essas coisas não aconteceram em algum canto às escondidas. Quem Paulo está mostrando? Quem Paulo está fazendo os seus ouvintes ali reconhecerem? O Evangelho de Deus, a pessoa de Jesus, a obra de Jesus, não foi algo feito debaixo dos panos, não foi um conchavo político, não foi uma decisão de corredores, mas foi um ministério, foi uma obra pública, em que todos viram e testemunharam, todos sabiam daquilo que ele falava era verdade. Paulo está aqui há cerca de 23 anos após a sua conversão. 23 anos após a sua conversão. Cristo Jesus morreu há 25 anos atrás, nesse texto aqui. Nesse texto fazia cerca de 25 anos que Jesus tinha morrido e ressuscitado. Paulo foi convertido cerca de 2 ou 3 anos depois da morte de Jesus. Então, meus amados irmãos e irmãs, o que precisamos nessa noite realmente perceber é que o apóstolo Paulo, ele sabe posicionar-se. Versículo 28 a 32, o que nós temos aí? O rei Agripa, ele tem uma reação muito interessante. Olha o versículo 28. Agripa disse a Paulo: por pouco me convences a me tornar cristão. Percebe? Meus queridos, aqui tem uma questão muito séria. Muitas pessoas ouvirão de nós o verdadeiro Evangelho, compreenderão, mas não crerão. Permanecerão com seus corações endurecidos. Saberão que aquilo que falamos realmente não é mensagem humana, mas não se prostrarão, não se renderão para a sua própria condenação. O que nós precisamos ter plena convicção é de que, movidos por um grande amor e compaixão aos perdidos, hoje pela manhã falamos disso, movidos por um grande desejo que aqueles que hoje estão perdidos sejam salvos, movidos por amor a todos, indistintamente, nós precisamos pregar o Evangelho, mas na esperança e na certeza que aqueles a quem Deus elegeu, daqueles a quem Deus de antemão separou, serão salvos. E com isso nos alegraremos. Nos alegraremos porque sabemos que quem convence, quem converte, quem salva, quem santifica, quem glorifica, é o Deus Todo-Poderoso. Não somos nós. A obra da salvação é uma obra de Deus. Mas o que compete, o que cabe a nós é pregarmos o Evangelho com fidelidade. Observemos o versículo 29. Paulo respondeu: quisera Deus que por um pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos os que hoje me ouvem se tornassem iguais a mim, com exceção dessas algemas. Percebem esse amor de Paulo aos perdidos? Quisera Deus que você, Agripa, fosse salvo. O meu desejo é que você realmente viesse a crer, mas você está manifestando que você não quer crer. Você está manifestando que não é essa a decisão. Olha o versículo 30. O rei levantou-se bem como governador e Berenice, e os que com eles estavam sentados, retirando-se, diziam uns aos outros: este homem não fez nada digno de morte ou prisão. A quem o rei Agripa falou? A festa. O que o rei Agripa está reconhecendo? Que Paulo é um inocente. Festo inocentou Paulo. O rei Agripa o inocentou. Mas por que Paulo não é liberto? Olha o versículo 32. Então Agripa disse a Festo: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. E aqui soberanamente Deus está conduzindo a vida de Paulo. Paulo apelou a César, porque
Festo o conduziria aos judeus de Jerusalém, que seria ele morto. Ele conduz porque ele não vê outra saída, então ele apela a César. Festo inocente, Agripa inocente, e o seu rumo agora é Roma. Mas irmãos, o julgamento acabou aqui. Paulo é inocentado, mas a saga de Paulo a Roma não terminou. Os próximos domingos, irmãos, verão como foi esse desenrolar. O que foi que aconteceu para que Paulo chegasse em Roma. E aí é aquilo que já falamos, como que Deus ele usa caminhos difíceis em nossas vidas. Como Deus usou caminhos difíceis na vida de Paulo para cumprir os seus propósitos. O que nós precisamos como povo e igreja de Deus é não desanimarmos, não recuarmos, não pararmos quando passarmos por lutas, sofrimentos, embates cruéis em nossas vidas. Sejam estes de ordem pessoal, sejam estes de ordem familiar, sejam estes de ordem qualquer outra que seja, de trabalho, de igreja ou qualquer que seja. O que precisamos crer e confiar é que Deus soberanamente está conduzindo nossas vidas, e o nosso dever, o nosso comprometimento é sermos o quê? Fiéis ao Senhor. Estarmos comprometidos com a palavra do Senhor. Não nos desesperançarmos, não chutarmos o balde, não desistirmos da caminhada, mas confiarmos, crendo que Deus está conduzindo e a glória de Deus vai se manifestar. Os propósitos de Deus se cumprirão e toda a glória será do Senhor. O que precisamos, meus amados irmãos e irmãs, é ter convicção desses fatos. O apóstolo Paulo foi inocentado, mas isso não significou que ele estava livre de sofrimento. Ainda será necessário alguns anos para ele chegar em Roma. Sabe quantos anos faltam para ele chegar em Roma? 3 anos. E Lucas vai mostrar no capítulo 27 e capítulo 28 o que foi esses 3 anos. Então, meus queridos irmãos e irmãs, já estamos chegando no final da carta do livro de Atos. Quantas coisas Deus tem nos ensinado nesse livro. E a pergunta que eu faço a você: como Deus está manifestando a sua soberania em tua vida? Quero que você pense nisso agora. Para e olha para a sua vida. Para e olha para a sua história de vida. Para e olha para a sua família. Pensa em você. Eu pergunto a ti o seguinte: quais são os caminhos difíceis que Deus está usando em tua vida para cumprir seus propósitos? Quero pedir a você, em nome de Jesus, feche seus olhos, fale para o Senhor, reconheça isso. O que está sendo difícil? O que já foi doloroso na sua vida? Mas você tem hoje, talvez não enxergado isso, mas você sabe, a partir da palavra, que a boa mão de Deus está conduzindo. Em tudo que você já tem sofrido, passado, batalhas, o que Deus está lhe ensinando? Pense na história de Paulo, na sua própria história. O que Deus está tratando em sua